José do Egito. Uma história de perseverança, traição e perdão. Você já se sentiu traído pelas pessoas que mais ama? Ou questionou por que a vida parece tão injusta? Hoje vou contar a história de um homem que passou por isso e muito mais, mas que, contra todas as probabilidades, transformou suas dores em propósito. Esta é a história de José do Egito. José era o filho predileto de Jacó, nascido em sua velhice, e por isso recebeu uma túnica colorida como sinal de afeto especial. Seus irmãos, porém, tinham ciúmes dele. Um dia, José compartilhou seus sonhos com a família. Ele disse: Ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, e o meu feixe ficou em pé, enquanto os de vocês se curvavam ao redor dele. Quer dizer que vai reinar sobre nós? Questionaram seus irmãos irritados. Mais tarde, José contou outro sonho. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Disse José, e Jacó o repreendeu. O que significa esse sonho? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu nos curvaremos diante de você? Mesmo assim, Jacó guardou essas palavras no coração, enquanto seus irmãos alimentavam ainda mais ódio por ele. Um dia, quando os irmãos de José estavam pastoreando, longe, Jacó pediu a José que fosse até eles, para ver como estavam. Ao avistarem José, seus irmãos conspiraram. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e dizer que uma fera o devorou. Porém, Rúben interveio. Que ganhamos se o matarmos? Não derramem sangue, joguem-no nesta cisterna, mas não toquem nele. Os irmãos seguiram o conselho de Rúben e jogaram José na cisterna. Mais tarde viram uma caravana de mercadores ismaelitas e disseram: Vamos vendê-lo, assim será levado para bem longe. Sugeriu Judá. E assim fizeram. José foi vendido como escravo por 20 moedas de prata. Os irmãos mancharam sua túnica com sangue de cabra e levaram para Jacó, que chorou amargamente. Meu filho foi despedaçado por uma fera. Assim como José foi traído pelos próprios irmãos, muitas pessoas enfrentam mágoas profundas, causadas por aqueles que deveriam ser seus apoiadores mais próximos. Isso pode incluir disputas por herança, favoritismos aparentes ou rivalidades geradas por questões emocionais ou materiais. José nos ensina que, mesmo diante do abandono e da injustiça, é possível encontrar forças para seguir em frente. Sua história desafia as vítimas de traição a buscar um propósito maior, sem deixar que a dor as defina. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Mesmo como escravo, José prosperou, pois Deus estava com ele. Potifar percebeu e confiou a ele toda a administração de sua casa. Porém, a esposa de Potifar tentou seduzir José repetidamente, mas José recusava. Como poderia fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? Um dia, ao rejeitá-la novamente, ela o agarrou pela capa e ele fugiu, deixando-a em suas mãos. Furiosa, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar, irado, mandou José para a prisão. Essa parte da história nos desafia a pensar sobre como lidamos com as injustiças. Quantas vezes enfrentamos dificuldades, mesmo ao tentar fazer o bem? José nos ensina que, mesmo em meio a situações aparentemente sem saída, é possível permanecer fiel aos nossos valores e acreditar que tudo tem um propósito maior. Na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro e foi colocado como responsável pelos outros presos. Ali, ele encontrou 2 serviçais de Faraó, o copeiro e o padeiro, que tiveram sonhos perturbadores. José teve a oportunidade de exercer um de seus dons mais notáveis, a interpretação de sonhos. Esse dom, dado por Deus, não apenas trouxe consolo a outros presos, mas também foi crucial para sua futura ascensão. Contem-me seus sonhos. Deus é quem dá a interpretação. Disse José. O copeiro contou. Sonhei com uma videira de 3 ramos que produzia uvas. Eu as espremia no cálice de Faraó. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro desse tempo, Faraó o restaurará ao cargo. Por favor,
Lembre-se de mim quando isso acontecer. Explicou José, e depois o padeiro contou seu sonho. Sonhei que carregava 3 cestos de pães na cabeça, mas os pássaros os comiam. Os 3 cestos são 3 dias. Você será executado e os pássaros comerão sua carne. Disse José. 3 dias depois, tudo aconteceu como José dissera. Contudo, o copeiro se esqueceu dele. Embora esse período na prisão parecesse mais uma etapa de sofrimento, na verdade, estava preparando José para algo grandioso. A fidelidade que ele demonstrou e o uso de seus dons nos momentos de dificuldade mostraram que mesmo em tempos sombrios, Deus estava trabalhando em sua vida. José nos ensina que mesmo em momentos de aparente esquecimento ou injustiça, é importante continuar exercendo nossos talentos e mantendo nossa fé. Ele não permitiu que as dificuldades apagassem seu brilho, confiando que seu momento chegaria. Essa perseverança e confiança em Deus são exemplos poderosos para qualquer pessoa que enfrente desafios aparentemente intermináveis. 2 anos depois, Faraó teve sonhos que ninguém podia interpretar. O copeiro lembrou-se de José e falou sobre ele para Faraó, que o chamou. Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos. Disse Faraó. Não eu, mas Deus dará uma resposta favorável. Respondeu José. Faraó então contou o sonho. Sonhei com 7 vacas gordas, seguidas por 7 vacas magras, que as devoraram. Depois, sonhei com 7 espigas cheias, devoradas por 7 espigas secas. Os sonhos são um só. Os 7 anos de fartura serão seguidos por 7 anos de fome. Armazene alimento durante a fartura, para sobreviver à escassez. Faraó, impressionado, declarou. Não há homem tão cheio do Espírito de Deus quanto você. Você será o segundo no comando do Egito. A ascensão de José é um testemunho de como os momentos mais difíceis de nossas vidas podem nos preparar para grandes responsabilidades. Sua história mostra que o sofrimento e a espera podem fazer parte de um propósito maior. José utilizou sua sabedoria, habilidades e confiança em Deus para superar os desafios e se tornar um instrumento de salvação para muitos. Em tempos modernos, sua jornada nos inspira a confiar que, mesmo nas adversidades, há um propósito divino em ação, transformando nossas dificuldades em oportunidades de crescimento e impacto. Os anos de fartura terminaram e a fome se espalhou. Os irmãos de José foram ao Egito buscar alimento, sem reconhecê-lo. José os acusou de espionar e manteve Simeão preso, exigindo que trouxessem Benjamim para provar sua honestidade. Ao voltarem com Benjamim, José os testou mais uma vez, colocando uma taça em seu saco de mantimentos e acusando-o de roubo. Judá implorou: Poupe-o e tome-me como escravo. Não suportarei ver a dor de meu pai. José, emocionado, revelou-se: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Aterrorizados, os irmãos ouviram José consolá-los. Não tenham medo. Deus me enviou à frente para salvar vidas. José convidou sua família para viver no Egito. Jacó, ao saber que José estava vivo, exclamou: Basta, meu filho vive. Irei vê-lo antes de morrer. Jacó e sua família se estabeleceram em Gozém. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos. Quando Jacó faleceu, os irmãos temeram que José os punisse, mas ele os tranquilizou. Vocês planejaram o mal, mas Deus transformou em bem para preservar muitas vidas. Assim José viveu no Egito, honrado e fiel, cumprindo os propósitos de Deus. O poder do perdão brilha intensamente nesta narrativa. José poderia ter destruído seus irmãos por tudo o que sofreu, mas escolheu o caminho da reconciliação, mostrando que o perdão liberta, tanto quem dá quanto quem recebe. Por fim, aprendemos a confiar nos planos divinos, mesmo quando não os entendemos. O que parecia um mal destinado a destruí-lo foi transformado em algo grandioso. O que os outros planejam para o mal, Deus usa para o bem. Gostou dessa história? Deixe seu joinha e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores e compartilhe nos comentários. Qual parte da história de José mais te impactou?